processo, nessa festa da democracia aqui na nossa cidade. Obrigado. Muito bem. Uma boa tarde também a toda a imprensa. Vou ficar sentado, tá bom, né? Eu quero agradecer carinhosamente a imprensa que atendeu aqui o nosso chamado. Agradecer a João Ramires, o Elídio, o Caio, a Evelyn da comunicação que estão aqui, por ter feito o convite, a empresa ter atendido. Quero cumprimentar aqui o Carlinhos Tomás, presídio do PSB, cumprimentar o Leandro Dias, PT, saudar aqui o companheiro Paulo Eugênio, que foi o nosso coordenador da nossa campanha, nosso atual vice-prefeito. Paulo, obrigado publicamente, né? E um agradecimento muito especial aqui ao Átila Jacomussi, né? Nós fizemos um acordo transparente, né, que foi amplamente divulgado pela imprensa, e muitas vezes é muito fácil alguém vir apoiar alguém que está em vantagem do primeiro para o segundo turno, fala que apoia e fica em casa dormindo, né? Foi muito diferente a relação, né, do Átila e do Jacomussi, né? Os dois se incorporaram de corpo e alma na campanha. Nós conseguimos envolvê-los na campanha, na questão de materiais, né, de inclusive segmentos e faixas do eleitorado, que nós tínhamos dificuldade no primeiro turno, e foi impressionante, todo canto da cidade que nós passamos, houve essa manifestação da transferência dos apoiadores do Átila para a nossa candidatura. Portanto, eu quero fazer aqui um registro muito especial com relação a esse processo, que para nós foi muito importante. Então, meu agradecimento, Átila, pela participação, pela ajuda, né, pela nossa vitória, né, coletiva aí, né? Cumprimentar também o companheiro Elcio, né, que eu quero aqui elogiá-lo, né? O Elcio também sempre pontual, né? Uma campanha também, ela termina sendo vitoriosa, né, pela pontualidade, né, pela participação, pela presença, né, pelos conselhos, né? Então, o Elcio também, nós tivemos aí uma sintonia fina na campanha majoritária. Isso também foi importante, foi um elemento, né, que nos deu aí uma condição mais segura de fazer a campanha. Muitas vezes eu estava num lugar, ele estava no outro, e conseguimos aí dar uma cobertura muito boa para a campanha majoritária. Cumprimentar aqui os vereadores, né, o Simão, cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Rogério Santana, Rômulo Fernandes, o Paulinho, que está de bermuda aqui, né, Paulinho? Paulo Soares, o Jacó também caminhou bastante, né, Jacó? Ficou até a roupa. Zé Luiz Cassimiro, Ivan, também está de bermudinha ali, tá? E o Rubinelli. O Rogério está de chinelo, né? De inveja aí. Os nossos vereadores e Marcelo Oliveira. Já estamos toda sola de sapato, né? Mas do mais, pessoal, fiquei muito feliz com o resultado, né? Eu acho que, na linha do que os companheiros aqui falaram, Mauá foi a cidade que mais teve candidaturas a prefeito, 8 candidaturas. Fizemos uma campanha no primeiro turno propositiva, e em nenhum momento nós subestimamos ou desrespeitamos a vontade do morador de Mauá, né? Desde 2000, a nossa cidade tem segundo turno, e foi diferente agora também, né? Portanto, nós participamos de um campeonato em que nós tínhamos adversários diretos, e nós focamos ir para a final do campeonato. Nós fomos para a final do campeonato, e nós fomos com toda a segurança, né? A população entendeu a nossa mensagem do primeiro turno, e aí, sem dúvida alguma, nós conseguimos avançar em eleitores que não tinham ainda manifestado o seu apoio para a nossa candidatura, inclusive a candidatura do Átila, né? E a população, ela conseguiu vislumbrar das duas candidaturas a melhor proposta que mais se adequava para esse momento, né? Portanto, nós demos um motivo a mais para os moradores, para que a gente pudesse ser o vitorioso no dia de ontem, né? Então, eu estou muito feliz, muito honrado. Quero dizer que o nosso desafio é cumprir rigorosamente o nosso programa de governo. Desde o primeiro dia de gestão, nós vamos trabalhar muito para que a gente possa garantir a concretização do nosso programa de governo. Hoje eu conversei com o ministro Aloysio Mercadante,
Conversei ontem com a ministra Miriam Belchior, de Planejamento e Gestão, e conversei ontem também, e hoje, pela segunda vez, com o ministro Alexandre Padilha. Nós teremos nos próximos dias já 3 agendas com esses 3 ministros do governo federal, porque nós entendemos que o projeto do PAC, do oratório, para nós é uma referência importante. Nós vamos conversar mais com a Miriam para ver o que a gente pode avançar ainda mais. A questão da Universidade Federal, né, e os CELS, que nós discutimos durante a campanha, vai fazer parte da pauta com o ministro Mercadante, e eu vou ter uma agenda também com o ministro Padilha, para que nós possamos, após um processo até de análise mais detalhado da saúde, verificar o que o governo federal pode nos garantir como mais recursos para a saúde ainda. O Padilha ele quer ajudar mais a cidade, quer rediscutir novas alternativas de investimento, né? Portanto, nós vamos ter uma agenda já nos próximos dias em Brasília para a gente já começar a antecipar um pouco as políticas públicas para a partir de janeiro. O governo do professor Oswaldo Dias, terminando o dia 31 de dezembro, eu quero aqui também fazer um registro muito especial sobre o prefeito Oswaldo Dias, que para nós é motivo de muito orgulho, né? Um governo que realizou muito na cidade de Mauá. Em nenhum momento nós escondemos a figura do Oswaldo Dias, muito pelo contrário, o Oswaldo, prefeito, participou ativamente da nossa campanha, comício, caminhadas, atividades, e é verdade que mesmo assim, no processo duro da vida dele, né, ficou doente durante aí, quase 20 dias, né, se recuperou bem e voltou, participou ativamente da nossa campanha, e foi importante a presença do Oswaldo, não só porque para nós, né, ele representa muito o nosso partido, mas também foi ele que iniciou, que idealizou muitas políticas importantes que nós dialogamos, falamos muito durante a campanha eleitoral. Então, para nós, é um aprendizado o governo do PT, né? O aprendizado é nos erros e nos acertos, né? Então, o Oswaldo ele passou muitas dificuldades na questão orçamentária, financeira, e mesmo assim conseguiu dar uma marca fundamental para a cidade, tanto é que a cidade nos escolheu para dar sequência aos projetos e continuar avançando, modernizando, inovando nas políticas públicas da nossa cidade. Portanto, eu quero aqui fazer uma referência muito especial ao prefeito Oswaldo Dias, né? Nos próximos dias eu vou procurá-lo para que a gente possa fazer uma conversa mais aí de agradecimento, mais tete a tete com ele, né? Quero fazer isso nos próximos dias, né? E começar aí já a pensar um pouco, né, nos próximos passos a partir da semana que vem, né? Então, do mais, eu quero agradecer muito a imprensa que acompanhou, né, a nossa atividade, a campanha. Foi importante, um problema muito sério que nós temos aqui na região do ABC, que a gente não tem um canal de TV aberto, então isso dificulta muito, né, você divulgar a campanha. E foi uma campanha, né, que eu diria para vocês que foi a campanha mais violenta, né, em termos de material apócrifo, né? Eu até me recordo, né, de uma campanha em 88, quando o Márcio disputava a eleição para a vereança, e que o pessoal colocou açúcar no motor do carro do Márcio, e foi um escândalo nacional, né, Valmir? Então, outras vezes, quando se fazia os comícios com Chitãozinho Chororó, João Mineiro e Marciano, em 88, que ia 30 mil pessoas lá na Rua Havana, no País da América, nós íamos lá fazer panfletagem nas vielas. E o Elcio, o Valmir, né, o Teixeira, o Márcio, que foram vereadores naquela época, né? E o pessoal dava umas correrias atrás da gente, né? E era uma maior crise, né? Maior comentário na cidade, né? Agora, dessa vez, infelizmente, né, foi muito tensa a campanha. Aconteceram muitos fatos aí que a gente ficou muito preocupado, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação, né? E o resultado de tudo isto foi a resposta nas urnas, né? A população de Mauá, ela não aceita campanha de baixo nível. A população de Mauá não aceita material apócrifo que são entregados na calada da noite, né? Então, acho que isso vai servir muito enquanto um bom exemplo para as próximas campanhas, né? Ou seja, os candidatos que fizerem campanha pensando, né, em denegrir a imagem, a honra da família, trazer matérias requentadas, vencidas, né, não vai dar em nada, né? Então,
Então, fiquei feliz também por esse aspecto, né, que nós conseguimos aí ter um bom diálogo e a população conhece o nosso perfil, a nossa imagem e reconheceu o nosso trabalho nas urnas. Então, estou muito feliz com relação a isso também. É um bom recado, vai servir enquanto um exemplo muito bom para o próximo período, né? Depois, se vocês quiserem comprovar o que estou falando para vocês, é só vocês irem ali na Sorocaba número 35, que vocês verão, né, o que nós tivemos que fazer, recolher material, né, para que não sujasse a rua. Fizemos um acordo, inclusive, eu fui com o Elcio e o Leandro, lá a juíza nos chamou, nos convocou, e nós assumimos um compromisso que nós não faríamos tal prática e nós cumprimos rigorosamente, né? Então, é importante registrar também esse aspecto aí, né? Então, do mais, é isso que eu queria falar nesse momento, né? Mais uma vez aqui agradecer aos vereadores pelo trabalho, pelos mandatos, né? Eu quero dizer aqui, reafirmar o que eu falei ontem. Eu já fui assessor de vereador, já fui vereador, sou deputado e agora prefeito eleito, né? Tanto eu como o Elcio, nós vamos respeitar, né, os poderes constituídos na cidade, o poder judiciário, o poder legislativo com a sua autonomia, né, discutir um processo de harmonia dos poderes para que a gente possa pensar a cidade daqui para frente. E, como eu falei também ontem, né, a partir de 1º de janeiro de 2013, quando eu e o Elcio fomos empossados, nós seremos prefeito dos 425 mil habitantes, de forma indistinta, de quem votou e quem não votou na nossa candidatura, né? Afinal de contas, quem vai pagar o meu salário como prefeito e o salário do Elcio como vice-prefeito é a população que paga os impostos. Portanto, nós temos obrigação, nós temos o dever e a responsabilidade, né, de sermos bons servidores públicos, né? Vamos ser bons servidores públicos. E seremos de todos, né? Do segmento da juventude, das igrejas. Mauá é uma cidade cristã, né? Tem as instituições, associações que fazem um trabalho relevante. Portanto, eu quero aqui, já nesse momento aqui, já trazer essa mensagem, né? É o prefeito, o Donizete Welson, é o prefeito de todos os mauaenses, a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Essa é a minha fala aqui inicial. Donizete, no segundo turno, a sua adversária pautou aí a fala dela sempre, diariamente, tentando te ligar ao assassinato do Celso Daniel. E depois, o marido dela sofreu um atentado que ela insinuou ter sido por motivação política. Ela apelou nessa... Olha, ontem, no meu discurso, quando eu pedi uma salva de palmas em homenagem, né, à imagem do Celso Daniel, era o que nós podíamos ter feito ontem, né? Usar a figura de uma pessoa, né, que representou muito para o nosso partido, né? Em particular, eu tive a honra de participar do Centro de Estudos Políticos e Sociais, o CEPES, na época, junto com o Bruno Daniel, com o Celso Daniel, com a Miriam Belchior, né? Participei da escola de governo, né? Então, para a minha formação política, né, eles me ajudaram muito na minha vida, né? Passei, né, essa situação de um grande transtorno na minha vida pessoal, né, quando o Ministério Público, naquela oportunidade, me denunciou, né, em função da antena que tinha sido captada, a Herb foi captada lá em Buenos das Artes, né? Naquela oportunidade, o próprio governador do estado, Geraldo Alckmin, elaborou um documento para o Ministério Público dizendo que em nenhum momento eu me ausentei do Palácio Bandeirantes. Depois de 2 anos, o Ministério Público me investigou, o então procurador-geral, Dr. Rodrigo Pinho, o mesmo arquivou o processo e o órgão superior do TJ tinha que referendar o arquivamento do Ministério Público. E o órgão superior se reuniu e por 25-0 foi arquivado esse processo, né? A forma como foi utilizado, né, esse tema, né, foi um tema para ser usado enquanto um tema de desespero, um tema para tentar enganar a população, que acompanhou muito esse caso, né? Tem muitas questões, decisões de caráter judicial que nós vamos ingressar, até porque a própria Justiça Eleitoral proibiu a candidata de mencionar, de falar, de usar qualquer tipo de material com relação a isso.
e ela utilizou, né, de forma indevida, né? Isso foi muito ruim. Eu encontrei muitas pessoas no dia seguinte, né, Elcio? No dia seguinte, na estação de trem, nós encontramos muitos moradores indignados com o material que foi jogado na madrugada. Muitas pessoas que, inclusive, tinham votado nela, mudaram o voto, né? Mudaram o voto porque, a partir daí, não só foi a anticampanha, mas foi um tiro no pé, né? Então, foi a anticampanha, né? Eu não estou nem dizendo que esse foi o motivo que levou a nossa vitória no dia de ontem, né? Mas esse tipo de prática, né, a população repudiou, né? Repudiou, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado, porque a população não entrou nesse processo, né, tão negativo, né, tão perverso, né, como foi esse material, né? Depois editaram outro vídeo do Átila comigo, com meus filhos, nossos filhos, na questão do candomblé. Quer dizer, tentaram de todo custo criar situações de tensionamento, né, com relação aos fatos, né? A questão do carro do marido da candidata, né? Nós emitimos uma nota lamentando o ocorrido, mas nós esperamos que a polícia possa investigar, né, o que aconteceu, e também nós achamos até uma situação apelativa, né? O guincho, ser contratado um guincho com um carro, os 2 tiros desfilando na cidade de Mauá. Quer dizer, qual que é o intuito, né, de demonstrar uma cena dessa? É uma cena folclórica na cidade, né, que as pessoas nem entendiam direito, um carro em cima, com 2 faixas do lado. Quer dizer, foi muito ruim, né, o processo, né? Então, eu lembro até com saudosismo, né, o açúcar jogado no motor, no tanque de gasolina do Fusca do Márcio. Donizete, depois de uma campanha tão tensa, a coligação se elegeu a maioria na Câmara. Vê que tem algum problema com isso? Como lidar com a situação? Será que é uma situação? Como você interpreta essa maioria? Não, eu acho que, como eu falei aqui inicialmente, né, o Poder Legislativo é democrático, é autônomo, e eu acho que a partir de agora, que nós encerramos o segundo turno, é muito natural que irão iniciar o processo de articulação para a composição da mesa diretora, né? E nós vamos acompanhar, né, respeitando muito a autonomia dos vereadores, tá certo? Esse é um processo que eu vejo com muita tranquilidade, né? Aqui não tem nenhum vereador de primeira viagem, todos são experimentados, são experientes, e seguramente será eleita uma mesa, né, que não vai estabelecer qualquer processo, né, de viabilizar o governo, até porque é um governo que está iniciando agora. Não vejo em nenhum momento uma situação como essa, né? Se a gente for analisar, por exemplo, teve um problema com o Marinho do segundo biênio em São Bernardo do Campo, não teve problema, o Marinho conduziu o governo. Quem é o vereador, né, num começo de governo, que vai querer inviabilizar uma gestão que nem começou? Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que nós temos que respeitar a autonomia do Poder Legislativo para fazer a composição que o Poder Legislativo achar melhor, né? Então, o senhor já começou a pensar sobre a equipe de transição, e como é que isso vai lidar? Como é que você vai lidar com isso? Eu vou fazer uma conversa com o prefeito Oswaldo Dias essa semana. O prefeito Oswaldo Dias a Câmara já aprovou. Foi terça-feira, né, Paulo? Falei? Já tinha sido aprovado. Já tinha sido aprovada já, né? A questão da transição. Nós deveremos começar a partir da semana que vem, segunda-feira que vem. Quais são os critérios que você vai utilizar para escolher o seu secretariado? Qual espaço os aliados terão nesse seu secretariado? Já há alguma previsão de anúncios dos primeiros turnos? Ainda não. Nós vamos fazer depois eu quero fazer depois uma reunião da coordenação. Nós não nos reunimos ainda desde o dia de ontem. A questão da composição é questão política, questão técnica, né? Nós temos uma situação hoje da cidade de Mauá que ela está preparada para o crescimento econômico e industrial, né? Nós queremos aqui, mais uma vez, reafirmar que vai ser fundamental um grande entendimento do governo municipal com o governo do Estado. Nós precisaremos muito do governo do Estado em Mauá, precisaremos muito do governo federal também em Mauá. Portanto, nós vamos começar, depois que a gente constituir a comissão de transição, que
a gente tiver em mãos todo o detalhamento econômico, financeiro, de dados administrativos, aí sim, com muita calma, com muita cautela, nós iremos aí estabelecer um cronograma de divulgação dos nomes que farão parte do nosso governo. Por enquanto, esse é um tema que eu não discuti com ninguém. E primeiro eu quero conversar com o prefeito Oswaldo Dias, porque o prefeito Oswaldo Dias tem o mandato até o dia 31 de dezembro. Eu não quero atropelar, né, um processo aí para que ele seja o mais tranquilo possível. Você disse que o prefeito Oswaldo Dias é um motivo de orgulho para o partido. Você vai conversar com ele exatamente sobre isso. Há alguma possibilidade, você já pensou assim, de tê-lo na sua equipe, até pela experiência dele? Não pensei em nenhum nome ainda. Primeiro eu quero fazer essa conversa com ele para depois a gente ir definindo aí o nosso quadro de secretários. Entre as suas propostas, muitos dependem do governo federal e do governo estadual. Isso quer dizer que, independente de partidos, você quer uma boa parceria, uma parceria tranquila e de paz? Sem dúvida, Janete. Olha, quando o Leonel foi prefeito, durante 3 anos e 1 mês, ele até me elogiou várias vezes. Eu nunca deixei de mandar emenda parlamentar quando o Leonel era prefeito de Mauá, né? Vocês podem até, inclusive, levantar no SIGEL, no Sistema de Gerenciamento Orçamentário do Estado, e vocês verão lá que os 3 anos em que ele foi prefeito, nós enviamos emendas, inclusive o Admir Jacomussi era o secretário de obras, e nós enviamos uma emenda de infraestrutura e pavimentação para o Jardim Primavera, né, Jacó? Aquela oportunidade, né? Então, essa relação nós sempre tivemos, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com o governador. A nossa bancada na Assembleia Legislativa faz uma oposição muito responsável. Portanto, da mesma forma que eu estou dizendo que eu vou ser o prefeito de todos os moradores, o governador tem que ser também governador de Mauá e do prefeito Donizete Braga e do vice Elcio, né? Nós queremos estabelecer uma relação de reciprocidade, de parcerias, tá certo? O governador sabe da importância do governo do estado em Mauá, né? Nós temos vários temas. A estadualização do Hospital Nardini é um tema que foi convergente com as 8 candidaturas a prefeito, né? O tema de segurança pública é um tema que está na nossa agenda com o governo do estado, né? A questão da integração do bilhete único tem a ver com a CPTM, é um tema fundamental que tem a ver com o governo do estado, tá certo? As estações de trem, estação Guapituba e a estação de Mauá Central e a estação Capuava tem a ver com o governo do estado, né? Então nós temos vários temas, né? Tem contrapartida, por exemplo, da Dersa com a nossa cidade, tá certo? Tem os espaços, né, de domínio municipal que tem a ver também com o governo do estado. Tem a questão do poupa-tempo, que esse é um tema também que nós vamos tratar com muito carinho, porque nós entendemos que Mauá, Ribeirão e Rio Grande, né, já merecem um poupa-tempo aqui para a nossa cidade, né? Então, a seccional da Polícia Civil é um tema também que nós vamos depender muito do governo do estado. O IML é um tema que nós dependemos do governo do estado. Então, eu estou elencando aqui, Janete, vários temas, né, que a gente precisa ter um bom diálogo. Da minha parte, nunca vocês verão qualquer atitude, relação, né, de disputa partidária, ideológica, né, até porque o povo já escolheu, né? Passou a campanha eleitoral, né, a nossa ação, a nossa missão é governar a cidade, né, e nós faremos isso com todo o rigor e com toda a determinação.